Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, não vou me estender muito nesse vídeo, mas hoje, essa noite, eu tive uma experiência de projeção astral que foi muito engraçada e eu queria contar para vocês, né? Essas experiências, assim, são muito legais, porém elas são meio assustadoras, né? Porque a gente vê uma parte nossa que a gente não. Que a gente, assim, né, tá lapidando, né? E no astral a gente é muito reativo às vezes às coisas, sabe? É muito comum a gente perder a lucidez assim, muito rápido, né? De repente você tá bem, de repente você tá puto, xingando todo mundo, é bem assim, sabe? Essa noite eu tive num lugar, é, no astral, é um ponto de encontro, tá? Foi um encontro entre trabalhadores do astral e eu estava com um monte de espíritos, um monte de Exu, amigos, companheiros aí de caminhada, pessoas que eu não tinha muito assim, muita afinidade, porém tínhamos em comum um trabalho espiritual no astral, tá? A maioria desses caras que eu vi são pessoas que são desencarnadas e eu penso que alguns estão encarnados, entre eles pais de santo, tá? Tanto do candomblé quanto da Umbanda, tá? Que eu estive com eles essa noite, todos homens, com exceção de duas moças que eu vi que atuam na linha de Pombagira, tá? Só que essas são provavelmente desencarnadas, tá? Engraçado para vocês verem como que a gente acessa algumas coisas de encarnação, né, passada pelos espíritos. Ou do período intermissivo, quando a gente passa antes de reencarnar. Eu tava nesse lugar aí com essas pessoas, né? E uma dessas moças que estavam lá, elas olharam para mim e elas vieram me cumprimentar e elas falaram assim: Nossa, conta pra gente como foi a sua experiência antes de você vir pra cá, ou seja, de eu vir pra Terra, né? Encarnar. Ela, nossa, tipo, ela olhou pra mim como se eu tivesse passado algo assim muito, muito difícil ou assumido uma lida de um trabalho bem complexo, né? E ela olhou pra mim e ela, nossa, como foi que você conseguiu passar por isso antes de você reencarnar? Como que você conseguiu se manter naquele lugar? E aí eu olhei pra ela e falei, olha, não foi fácil, foram tempos difíceis, mas eu consegui. E aí, só que eu falei isso inconsciente, porque na hora eu tava lembrando, né, tipo, dessa resposta. Na hora que eu voltei pro corpo agora, assim, eu tenho alguns lapsos de memória, né, do que essa frase me fez trazer. Na verdade, eu já tinha intuitivamente algumas informações do meu período intermissivo antes de reencarnar, que eu assumi um trabalho, né, em áreas umbralinas de resgate, em áreas muito, muito pesadas, tá? E eu sei disso, e essa noite ela me trouxe isso um pouco refrescada a memória, tá? Que, assim, quando você assume, né, uma função no astral, gente, uma ocupação, né? A gente se dedica inteiramente para isso, né? E eu trago comigo isso, né? Dessa bem vaga lembrança de situações emocionantes que eu passei no astral antes de eu reencarnar, né? Em áreas que eu atuei em conjunto, inclusive com algumas pessoas que eu estava reencontrando hoje, esses Exus, né? Alguns amigos aí que eu tenho no astral que ainda atuam nessas áreas, tá? E são pessoas muito sérias, né? São pessoas muito comprometidas, né? São espíritos comprometidos com o trabalho, né? E até hoje eu mantenho essas conexões com eles, né? Por afinidade, por estarmos juntos na senda, né? E é algo que eu pretendo fazer ainda, né? Eu saindo daqui, desencarnando e indo para o plano astral quando eu me for dessa dimensão, é um compromisso que eu tenho ainda dentro do meu coração para eu dar seguimento em algo que eu já comecei, né? Eu sempre tive essa clareza, tá? Dos meus trabalhos, né?
Aqui eu atuo terapeuticamente com pessoas, né? Com os espíritos também, mas eu vou continuar fazendo, né? Isso e muito mais quando eu for para outra dimensão, né? E desdobrado eu já faço isso também, né? Ainda aqui na matéria eu já diversas vezes, né, tive situações aí que eu não relatei aqui para vocês, mas de resgates e, enfim, tratamentos espirituais de espíritos, pessoas que estão projetadas, né, no astral e, enfim, é algo que eu vou continuar fazendo. Bom, eu queria deixar esse relato, né, desse reencontro entre amigos, tá? Entre pessoas que a gente conhece de outras épocas aí, outras circunstâncias, elas às vezes não tão assim, assim, tranquilas, pacíficas, né? E por que eu falei que a gente perde a lucidez? Cara, tinha um espírito lá que eu quebrei o pau com ele hoje no astral, por uma situação que aconteceu. Na verdade, agora eu não me lembro assim muito bem. Eu sei que eu pedi uma coisa ali no lugar onde a gente estava, organizado ali, e eu percebi, não sei se o cara não fez o que era para fazer e não sei exatamente, né, assim, ou se ele deixou algumas energias ali que não era para deixar, enfim. Eu sei que nossa senhora, quebrei o pau com ele. E assim, eu fui muito, muito dura com ele. Em palavras, inclusive, coisa que, sim, coisa que eu não faço aqui. Mas a gente assume uma personalidade no astral de linha dura. E isso é muito curioso, né? Você vê e fala, gente, como que eu me comporto dessa maneira? Como eu assumo essa personalidade muito fácil, né? No astral. E é uma coisa que é muito, muito rígido, né? E você fala, meu Deus, sou eu, né? Sou eu, a manifestação de uma esfera minha e de uma personalidade que eu assumo, né? E eu já percebi esse tipo de personalidade com essa frequência várias vezes, né, no astral. Isso não é a primeira vez que acontece, de eu ser dura, né, em palavras e até assim, desbocada mesmo, né, coisa que eu não sou aqui, né, eu tento me policiar ao máximo. Claro que a gente, né, às vezes tem uma indução muito forte, principalmente assim, vidas passadas, né, que eu já tive como militar, né, então às vezes eu deixo isso passar um pouco na frente em alguns pontos da minha vida, assim, da forma de me posicionar em algumas situações, né, que me levam a algum desequilíbrio, desafio emocional. Não estou justificando, né, minhas falhas, mas a gente tem indução, sim, de outras vidas, a forma de pensar, a forma de raciocinar em alguns momentos, né, a forma de se expressar. E é algo que eu venho lapidando há muito tempo, né? Principalmente empatia, tá? Que é uma coisa que eu tive muita dificuldade, assim, no sentido prático da coisa, né? É uma coisa assim que é complicado a gente conversar aqui. Mas enfim, que eu coloco isso aqui, eu não sou santo, né? Eu nunca preguei santidade. Tenho aí as minhas. Tô muito longe disso, inclusive. E eu tenho aí as minhas induções por personalidades anteriores, né? Que eu carrego na aura, assim como todo mundo. Às vezes você tem aí alguma indução que, meu, às vezes em alguma vida passada você foi terrível, né? Terrível, terrível em alguns pontos e a gente carrega isso, né, gente? Então questionem, né? Por que que você age de determinada maneira? Isso de qualquer forma, tá? E a gente tem que lapidar, porque você é a somatória disso tudo, tá? Então aí para você ver, né? Projeção astral trazendo mais informações sobre a minha vida passada, sobre as minhas induções, sobre situações que eu participei, trazendo aí os espíritos, né? Minha network, que graças a Deus eu agradeço por ter, mesmo a gente tendo esses arranca-rabo aí de vez em quando, mas são espíritos que eu valorizo, que estão aí linha de frente comigo, que se não fosse eles, meu Deus do céu, não sei o que seria dos meus trabalhos, né? Porque eu preciso de proteção, preciso de ancoramento para fazer as limpezas que eu faço, né? Não só aqui, mas no astral também. E eu sou muito grata a todos que colaboram comigo, né? De alguma maneira, né? Seja aqui, seja lá, seja qual circunstância for, né? Estaremos juntos sempre, tá? E é isso, pessoal, esse relato que eu queria deixar para vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, boa semana, força aí para decidir, viver a vida, fazer o que tem que fazer, viu? Beijo para vocês.